Nós vamos hoje dar continuidade ao capítulo 19 e a leitura do parágrafo que começa com embora reconfortado pela simpatia. Quem que poderia fazer a leitura para a gente, por favor? Valerinha, faz, Valerinha. Oi, José, Oi. Miguel está esperando a sua permissão aí. Mas eu mandei Ele já convite até. para ele, ué. Ah, é? É Então só ele tá. aceitar o convite. Tá bom, obrigada, hein? Nada. Pode, Valerinha. Embora reconfortado pela simpatia de Evelino, Ernesto dava curso às lágrimas. Guardava os apontamentos da filha, qual se a desconhecesse até então. Verdade que não fora homem de explosões afetivas. Entretanto, nem de leve supunha fosse detestado no lar. Teria a jovem razão? Por que se teriam alterado as faculdades mentais de Elisa? Que haveria ocorrido naquele longo pedaço de ausência? Enquanto os dois desencarnados se identificavam sob rigorosa análise naquele retrospecto, esvaiu-se o tempo. O carro fez parada no ponto terminal, a casa singela docemente iluminada dentro da noite. Excitado, mas cauteloso, Fantine instalou Evelina em sítio vizinho, de vez que assim, como sucedera com ela própria, expressou o desejo de consultar, a sós, o ambiente doméstico. Depois disso, decidiria quanto à viabilidade de colocá-la na rota familiar. A posição de Vera, junto de Serpa, não lhes encorajava de imediato um avanço a dois. Evelina concordou. Aproveitaria o ensejo para orar, refletir. Fantine, emocionado, penetrou o reduto que lhe falava tão alto à memória. Na sala, tudo como deixara. A mesa, as cadeiras surradas que ele mesmo trouxera da residência de Vila Mariana, os apetrechos de pesca, o armário de louça velha, os quadros humildes a penderem das paredes. Registrou em pranto de comoção o calor de outro tempo. A pequena distância enxergava o dormitório da filha, em que ela e o advogado se entregavam à animada conversação. Mas ali, a 2 passos, rente a ele, quase tateava o aposento em que tantas vezes repousara, ao lado da companheira, aspirando as aragens marinhas. O relógio marcava alguns minutos além das 9 da noite, que surpreenderia por trás da porta cerrada. Indagava-se inquieta. Elisa doente, desanimada? Rememorou as lições recolhidas de amigos na moradia espiritual de que chegava refeito para facear qualquer surpresa. E orou. Pediu forças à divina providência. Queria rever a esposa com distinção e dignidade. As alegações da filha no automóvel ditavam-lhe prudência, atenção. Achava-se ali não para queixar-se, e sim para agradecer, ajudar, querer bem. Ansiava servir. Com essa disposição, transpôs o limiar e encontrou-se dentro da câmara, que conhecia em todos os escaninhos. Jamais faria ideia do quadro que se lhe abriu de imediato à visão. Elisa descansava, o corpo magro, o rosto mais profusamente vincado de rugas e os cabelos mais grisalhos. No entanto, junto a ela, estirava-se um homem desencarnado, aquele mesmo sobre o qual atirara tantos anos antes, ao desvairar-se pelo ciúme. Estacou aterrado. No átimo, recordou a última caçada que empreendera, integrando uma equipe de 3 companheiros, na qual adquirira o remorso e o sofrimento que lhe havia acompanhado grande parte da vida. Sim, aquele homem sem corpo físico era Dedé, o colega de sua meninice, ou melhor, Desidério dos Santos, o assassinado, cuja sombra supunha ele haver removido para sempre da própria casa. Acusou-se, ralado de arrependimento, trânsito de angústia, como arrostar o adversário,
a injuriá-lo no próprio tálamo. Fantine chorava para dentro de si, ralado de desespero. Motivos poderosos tinha Ribas, o instrutor, delongando-lhe a volta. Horas antes, descobrira na filha rival de Evelina, e ali, diante dele, ao pé de Elisa, se estendia o inimigo, triunfante, dominador. Aguentaria com êxito os desafios que a vida lhe propunha depois da morte? De certo, retearia por fim com o homem que não suportava. Ambos desencarnados se defrontariam agora. Quais estavam? Tais quais eram. Muito bem. Então, gente, dando... Vou arrumar aqui. A gente vai comentar a partir do item 3.1 da apostila. Fantine adentra o lar terreno para reencontrar a esposa Elisa. Estava bastante receoso sobre os quais seriam seus sentimentos e o que encontraria. Sabia pelo relato que ouvira na conversa de sua filha que Elisa se encontrava com sérios problemas psicológicos e tinha um entendimento, a partir das instruções do mentor Ribas, sobre como muitas vezes esses reencontros entre o desencarnado e seus entes queridos eram complicados. Então, mantinha-se cauteloso. 3.2. Mas sua surpresa foi enorme quando encontrou ao lado de sua esposa o espírito de Desidério dos Santos, aquele homem a quem ele disparou um tiro simulando um acidente durante uma caçada. Após a desencarnação do antigo colega, foi atormentado pelo remorso e nunca mais sua vida fora a mesma. Muitos sofreram em função disso. Relataram o ocorrido aos orientadores da cidade espiritual onde se encontrava, mas guardaram o segredo enquanto esteve encarnado. E agora encontrava em Desidério um inimigo que realizava desforra obsidiando Elisa. Então, desde daquele primeiro encontro, né, que Fantine teve com Evelina, né, naquela cidade lá, acho que foi Poços de Caldas, não era Poços de Caldas, não. Essas instâncias, né, de águas, né? Esqueci o nome, de São Paulo. E a gente via que ele trazia uma tristeza, assim, uma coisa que o incomodava. E a gente agora, depois a gente veio a saber, já ele tinha falado isso com o Ribas, né? Que, na verdade, ele não matou, cara. Ele achou que tinha matado, mas é como se fosse, né? Você contou a história agora, quem não viu. Não, mas vai falar hoje ainda. Não, spoiler. Spoiler. Você também fica dando spoiler toda hora. Não, você fica dando spoiler toda hora. Aí, o que acontece? Ele traz esse remorso. Aí a gente pensa assim, bom, mas se ele matou Desidério, por que Desidério não obsidiou ele, né? Foi obsidiar a mulher dele. Bom, e aí tem mais, que eu não vou dar mais spoiler não, tá, Valéria? Aí, mas tem um outro fator. O plot twist é bom. Se o indivíduo não consegue, às vezes ele não consegue encontrar campo para obsidiar aquele que é o seu inimigo. Às vezes não consegue. Ou então ele encontra mais facilidade no ente querido que tem já uma mediunidade mais ou menos desenvolvida, que era o caso da esposa dele. E a esposa dele, na verdade, era uma médium não desenvolvida, vamos dizer assim, mas que tinha já uma mediunidade ostensiva, vamos dizer assim, tá? Mas não educada, né? Não foi uma mediunidade educada, desenvolvida, mas ela tinha forte sensibilidade. E aí, quando ele começou o processo obsessivo nela, leva ela à loucura. Ela começa a ver ele, né? Veja bem, se alguém que acredita em vida após a morte e reconhece o processo mediúnico, vê um espírito, você pode até tomar um susto, mas você sabe do que se trata, né? Agora, se você, por exemplo, não acredita nisso e vê um espírito, você pode achar que você está alucinando, né? Você está entrando num surto psicótico, sei lá. E aí a pessoa começa a fugir daquilo, começa a ficar desesperada. E aí várias coisas podem acontecer nessa situação. Às vezes o espírito também, por vingança, ele acha mais fácil, às vezes, ferir o ente querido do que a própria pessoa, porque vai produzir mais, digamos assim, sofrimento.
né? Nesse caso aqui, eu acho que era mais uma relação de dependência dela. Também, eles tinham já algum, já tinha uma ligação, já tinha uma ligação. Eu acho que vai aparecer isso mais tarde. Vai, daqui a pouquinho. Fica, Valéria, agora está me chamando a atenção. Se eu falar em spoiler, ela pega, entendeu? Mas não precisa ter, mas não precisa, assim, nesse caso até tinha, mas não precisaria não, porque ela tendo a não ser assim, que ela tivesse essa mediunidade, mas fosse uma pessoa muito equilibrada, digamos, como assim, que ela tivesse mediunidade, não soubesse que aquilo é uma mediunidade, não soubesse que ela, sabe? Mas ela fosse uma pessoa boa, uma pessoa caridosa, uma pessoa equilibrada, ela provavelmente criaria uma barreira própria, né, para isso. Mas não era o caso. Ela já era uma pessoa meio que trazia alguns problemas. A gente vê que ela já tinha um comportamento meio assim, já tanto que a filha reclama, né, que ela sempre nunca deu muita atenção a ela e tal, se isolava muito. Então ela já tinha alguns problemas assim. E é uma mediunidade que a gente costuma dizer às vezes uma mediunidade de provação, né? Quer dizer, dá para ser direcionada muitas vezes, às vezes não dá. Tem certas mediunidades que são de provação que não dá para se direcionar. Mediunidade de provação é aquela que você traz a mediunidade como uma forma da tua expiação ser feita mediante essa mediunidade. Mas às vezes você tem outras mediunidades que não, são mediunidades que você direciona totalmente para o trabalho, para a tarefa, para o auxílio. Só que a gente sabe que esse tipo de mediunidade você pode também ter problemas se você não conseguir direcionar aquilo da maneira correta. E você tem algumas mediunidades que são de provas, são expiações, mas que dá para você trabalhar e direcionar ela para ser produtivo e você buscar novamente seu equilíbrio, né? Há uma questão importante aí, quando a gente fala em mediunidade de provação, que é o seguinte: dentro da psiquiatria, você não consegue. Se você for olhar lá, por exemplo, hoje em dia eu não sei como é que está, porque isso já mudou. O Manual de Diagnósticos de Doenças Mentais da Sociedade Americana de Psiquiatria, que é o DSM, acho que está no DSM-5, eu não sei se já está no outro número, mas é o DSM-5. Ele faz um diagnóstico, ele apresenta um diagnóstico de todos os problemas mentais. Todos, 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 todos. Aí ele vem com todas as características. Um indivíduo que tem a visão, por exemplo, de um espírito, e vamos dizer assim, você não tem ainda, dentro da psiquiatria, está acontecendo isso no Brasil já. Os psiquiatras espíritas já estão conseguindo identificar que muitas das vezes não é um processo de alucinação, que de fato é mediunidade. Só que para muitos isso não existe mediunidade. Então eles vão ver aquilo como sendo uma alucinação. Bom, um processo de alucinação qualquer um pode ter. Surto psicótico qualquer um pode ter, mesmo que não tenha uma psicose. Porque o surto psicótico surge com substâncias, ele surge com, por exemplo, um estado de, vamos dizer assim, que você tem uma falta de oxigênio no cérebro. Uma série de coisas pode produzir um surto psicótico. Estresse absurdo, entendeu? Pode levar para um surto psicótico e pode levar a processos alucinatórios. Se o médium é médium, está tendo visões, está relatando visões, e ele tem dificuldade de lidar com isso, está tendo outros problemas na vida dele, essas alucinações que ele está tendo vão ser diagnosticadas do ponto de vista psiquiátrico como parte de um quadro de surto psicótico, o que está totalmente errado, porque você pode ter ou não. Por exemplo, quando você tem esquizofrenia, você pode ter situações no esquizofrênico que ele está vendo coisas que não realmente são da cabeça dele, está ouvindo coisas que são da cabeça dele, mas ele pode também estar vendo de fato espíritos, pode estar ouvindo espíritos. As duas coisas podem estar juntas, e frequentemente são juntas. Não dá para você dizer que. Hã? A epilepsia também é outro caso bem parecido, né? Porque você mistura muito. Esse caso, por exemplo, que a gente tem orado aqui, é uma situação bem típica, porque ela mistura o problema possivelmente neurológico com fortíssima possibilidade de ter fator espiritual por causa do mecanismo sonambúlico. Como tem mecanismo sonambúlico, isso favorece o diagnóstico. Quando você não tem mecanismo sonambúlico, aí não dá para ter certeza, mas pode ser ou não fator espiritual envolvido. E no caso da esquizofrenia, já é uma psicose, né, já é outra coisa,
que é, no caso da epilepsia, um fenômeno neurológico, né? No caso da esquizofrenia, é um fenômeno, vamos dizer assim, psicótico, né? Um tipo de psicose, que pode ter mediunidade ou não envolvida dentro do processo. Então, por isso que, nesse caso, mas a gente está tendo muitos trabalhos importantes no campo da psicologia e da psiquiatria, onde já se começa a incorporar o elemento espiritual no diagnóstico e no tratamento. Nós já tivemos casos aqui de um psiquiatra aqui em Vassouras que, às vezes, encaminha pacientes para cá, porque ele identifica, né, que tem um fator ali espiritual, quer dizer, ele encaminha desde que o paciente, é óbvio, né, dê essa abertura, porque depende de como o paciente vai abordar o médico. O médico não pode, nem o médico, nem o psicólogo pode abordar do ponto de vista espiritual o paciente falando com ele, pode entender, ele pode, dentro dele, ele sabe o que está acontecendo. A abordagem vai ter que ser muito cuidadosa, mas o paciente já chega para ele dizendo que acredita nisso, assim, assim, assado. Isso faz parte da cosmovisão desse paciente. Aí ele tem essa abertura para fazer o direcionamento, aí o processo fica completo, né? Você tem um tratamento psicológico, medicamentoso e espiritual. A Aí você... doutora Marlene Nobre, no Sessão das Suas Máscaras, né, ela traz muitos casos assim, é impressionante, e ela fala como é fundamental que se trabalha a psiquiatria iluminada, né? Que já vai, está aberto, né? Ela falou assim, não adianta, não tem resultado senão... Se não tiver, não vai ter jeito. Não tem Você só vai jeito. mascarar o efeito, vai ficar mascarando o efeito ali, mas também a gente sabe que os medicamentos também, com o tempo, ele também começa a perder o efeito, ele vai criando resistência. E aí, porque assim, você consegue medicamento? Consegue. Vamos supor, você é médium. Você está tendo surtos no sentido, assim, de uma obsessão, ou subjugação ou fascinação muito intensa. O espírito se aproxima de você, ele traz uma carga energética muito forte e desencadeia um surto. E o médium, muitas das vezes, entra no surto. Isso pode estar junto ou não com fenômenos neurológicos ou psicológicos, ou mais graves, né, de natureza psiquiátrica. Mas se você consegue envolver os dois processos, você tem como... Se você consegue envolver os dois processos, você vai junto com a Mônica. Você vai junto com a Mônica. Se você consegue envolver os dois processos, o resultado, o tratamento, o envolvimento é mais forte, né? É mais completo, vamos dizer assim. No caso, agora uma coisa também é importante dizer o seguinte: quando você tem o mecanismo de culpa, que é o caso dele, ele só não foi obsidiado porque havia essa ligação com o desidério com a esposa dele. Porque que quando você tem um mecanismo de culpa, ele abre um campo muito grande de atrativo para isso, né? Então, em geral, o mecanismo de culpa ele é um dos fatores mais assim favorecedores do mecanismo obsessivo, entendeu? Mas não aconteceu com ele porque havia outros fatores, né? No caso da esposa dele. Bom, vamos à leitura aqui Só que aqui eu vou ler, gente, por causa de estar perto aqui do computador, porque senão o pessoal que está em casa não vai ouvir a gente. Diligenciou Fantini, vamos lá. Continuando aqui, gente, no próximo item, que começa o item 4, tá? Diligenciou Fantini a serenar-se e estugou um passo adiante. O antagonista, em silêncio, deitou-lhe um olhar sarcástico, ostentando a tranquilidade de quem se sabia no momento esperado, mas com estupefação para ele. Ernesto, a esposa, notou-lhe a presença e desferiu o grito terrível. Maldito, maldito, rugiu ela, positivamente obsidiada na penumbra do quarto, que o luar filtrado pela vidraça fracamente alumiava. Fora daqui, tinhoso, fora daqui, assassino, assassino. Socorro, Dedé. Leve esse infame para fora. Sai, Ernesto. Sai, matador, matador. Entre mentes, Caio e Vera invadiram a peça terrificados. Fez-se luz forte. A jovem acercou-se da genitora que bradava impropérios.
segurando a própria cabeça entre as mãos, no esgar de espanto, e tentou consolá-la. Mãezinha, que há? Estamos aqui, não precisa temer. Ah, minha filha, a enferma soluçou, é seu pai, aquele infeliz. Agarrou-se à moça, qual criança assustada, e esticou o clamor, dando à serpa a impressão de uma alienada mental no mais fundo desequilíbrio. Seu pai está aqui, aquele canalha. Não quero vê-lo. Defenda-me, pelo amor de Deus. Voltemos para São Paulo hoje mesmo. Tire-me daqui. Ah, não, vai ter que ser tudo isso, né? Vai ter que ser tudo. Só dar uma paradinha por enquanto, gente, nessa leitura, só para te comentar uma coisa aqui antes da gente continuar. Aqui ela está ligada totalmente ao Desidério. Então, de certa forma, ela está vendo o espírito do Ernesto, ela está vendo o espírito do Desidério ao lado dela, ela está totalmente desequilibrada. Então, assim, observe para quem está olhando. Vamos tentar nos colocar no lado da Vera, da filha dela. Do Caio nem vou dizer porque ele está totalmente desnorteado da vida, né? Mas a filha dela, olhando para aquele quadro, ela vai dizer, não, minha mãe está surtando, tá, sei lá, com Alzheimer, tá não sei o quê. O Alzheimer também é outra questão, né? Porque você, quando envolve a questão de problemas neurológicos graves, você também não sabe até que ponto o processo tem ou não alguma influência espiritual. Meu pai, por exemplo, uma vez, ele começou a se esconder atrás da janela e ainda pegou um revólver ainda que tinha lá na casa dele. Lá. Olha que perigo. E falando que tinha duas mulheres embaixo do pé de laranja. Tinha um pé de laranja lá em casa. E ele escondido, assim, olhando, com um revólver na mão. Falei, nossa, aí tiramos o revólver da mão dele. Não sei o que, papapá. Mas, assim, é difícil você saber. Nunca soube, pois é isso que eu ia falar. Não dá para saber. Não dá. Nossa, Pode ser alucinação mesmo do processo. Assim, com uma nitidez, com uma verdade, uma coisa É difícil dizer porque o quadro em si permite isso. A psicose surge dentro do processo do Alzheimer, mas você pode ter também fenômenos mediúnicos, porque se você tiver um obsessor que te acompanha, ali ele encontra uma fragilidade muito grande, porque você não tem resistência nenhuma contra ele. Então, e outra coisa também, por exemplo, eu tiro um pouco pela minha avó. Eu já comentei isso aqui. O que acontecia? Isso acontece com o idoso, mas porque assim, o idoso, bem idoso mesmo, minha avó já estava com 90 e tantos anos, ele começa a ter uma perda de neurônios, né? Uma diminuição de neurônios, diminuição da atividade do hipocampo, porque você consegue acessar até memórias de longo prazo, mas você perde as memórias de curto prazo, vai perdendo um pouco as memórias de curto prazo, e, de uma forma geral, você diminui a tua capacidade de resistência e além do fato de que, no caso da velhice, você diminui a força do laço fluídico que te prende ao corpo físico. Então, você tem mais saídas? Você tem mais saída ou parcial. Não precisa ser total, basta ser parcial. O idoso é igual a criança, né? A criancinha também é a mesma coisa. Ela tem uma sensibilidade, por quê? Porque ela não tem uma ligação muito forte à matéria. O idoso também não tem ligação muito forte à matéria. Minha avó começava a ver espírito. Aí ela me pedia para ir lá aplicar passe nela, que eu morava com a Mônica. Nessa época eu estava morando numa casa do lado, mais ou menos, dela. Assim, o terreno é grande lá, né? É do lado, assim, em termos, né? Porque era uns 100 metros de distância, mas fazia rumo. Aí, quando eu me ligava da casa da minha mãe, falava, a avó está te chamando aqui porque ela tá vendo espírito. Aí eu ia lá, aplicava passe nela, conversava com ela se tranquilizava, aí conseguia dormir. Quer dizer, não é necessariamente porque está perto do desencarne. Ela já estava chegando um pouco perto já estava assim alguns meses. Não estava, ela foi só a velhice mesmo, fraqueza muito grande, mas ela não chegou, porque às vezes acontece que nessa fase, o que ocorre? O cérebro entra em demência senil. Não é o caso dela, ela estava totalmente lúcida, mas estava já com algumas funções diminuídas, né? E com ligação menos intensa no corpo físico,
perda de fluido vital, diminuição da ligação do laço perispiritual, você começa a ter visão e audiência. Aí começa a funcionar, você começa a ver entes. Acontece também muito isso na morte, na desencarnação por doença terminal, quando já está muito avançado, diminuição dos laços fluídicos, mesma coisa. Desdobramento total ou parcial, às vezes não precisa de desdobramento total, você começa a viver duas dimensões. Então, você está vendo todo mundo que está do teu lado, os encarnados, e começa a ter visões dos desencarnados. Ora, uma pessoa que vê isso e não acredita em espíritos, ou em mediunidade, vai achar que ela está alucinando totalmente. Eu sabia que não era alucinação, eu ia aplicar o passe e vai ficar bem, cara. Porque se fosse um processo neurológico dela, eu ia aplicar o passe e não ia fazer efeito nenhum. Entendeu? Porque não era um problema psicológico. A gente ali, ela não estava entrando num estado psicótico, ela não estava num estado psicótico, seria característico de uma demência senil. Ela estava, a gente poderia dizer que o caso ali seria uma degeneração neurológica, mas não era o caso, porque ela voltava normal, aplicava o passe, ela voltava de novo para o estado normal. Qual seria a eficácia? Reequilibra todo o funcionamento. Primeiro que ele reequilibra o funcionamento do corpo, do cérebro. Segundo, o passe, nesse caso, ele tem que ter transfusão de fluido vital. Você transfunde fluido vital, ela recobra um pouco mais esse fluido vital, e aí ela consegue fixar mais um pouquinho de novo o espírito ao corpo. Mas isso aí é só por um tempinho, né? Não é uma intenção, às vezes, de necessariamente afastar. Não vai conseguir afastar, não. É só para ela se reequilibrar. Porque o que vai acontecer, Balu? Duas coisas. Funcionamento adequado do cérebro, e se você consegue transfundir fluido vital, que não pode ser muito também, que senão você se enfraquece muito, mas como é um passe só, você consegue fazer isso. Você doa mais fluido vital, porque não dá para fazer isso aqui, não. Se você aplicar muito fluido vital, porque você tem dois fluidos que você doa no passe. Um é fluido perispiritual, que é a expansão perispirítica. Aí fluido perispiritual você vai dar 30 passos, se quiser. É a capacidade de resistência da pessoa. Fluido vital não dá. Fluido vital você não consegue doar muito fluido vital. Mas como é que você controla isso? Não sei como, eu só consigo aplicar 5. Se eu aplicar mais do que 5 passos, eu começo a vir uma dor desesperada no corpo, eu começo a ficar muito fraco. Às vezes, você já viu? Acontece que no quinto passo, sexto passo, eu peço arrego. Geralmente, eu peço alguém para ir para o meu lugar, porque eu não estou conseguindo mais. Eu não consigo controlar. Fluido vital, eu não consigo controlar. Você teria que não impor a mão, ficar só, no caso, eu teria que fechar a mão, ficar em oração, pedindo pela pessoa e não impondo a mão. Porque se eu impor a mão, vai doar fluido vital. No meu caso, eu não consigo controlar. Ele sai muito. E aí, quando chega no quinto passo, eu já estou acabado. Aí você sai ali da cabine, você sai esgotado. Em 40 minutos você está recuperado, 30 minutos você está recuperado. Não é uma coisa que você saia mal, eu vou ficar mal. Não, é de esgotamento mesmo. Esgotamento que você recupera, normalmente pela recupera a respiração, você recupera ele. Você só precisa dar um tempinho. Aí você pode voltar de novo depois, você pode aplicar mais alguns passos. Mas assim, é difícil controlar pra caramba, Carol. Tem pessoas que não, que doam menos. Aí essas não conseguem dar mais passos. Mesmo assim, se a pessoa não tiver o passo, estiver só ali dentro da cabine, e mesmo assim acontece às vezes, Normalmente, você começa a sentir muita dor, muita na coluna, dor no corpo todo, fraqueza, é perda de fluido vital. mesmo você não Olha só, eu sei que se eu não impuser, assim, a gente tem que ir descobrindo, né? Porque não tem uma regra específica. É uma coisa meio pessoal, você tem que ir descobrindo. Por exemplo, no meu caso, eu sei que se eu impor a mão, vai sair fluido vital. porque já aconteceu às vezes 2 vezes, estava só uma Eventualmente, a espiritualidade. Você está usando. Mas algumas vezes sim. pode acontecer, Isabelle, porque o que acontece? Eu sei que eu consigo controlar isso não impondo a mão, mas eu não sei te dizer como a pessoa vai ter que descobrir. Cada um vai ter que descobrir com a prática. Pode ser que ela não seja uma doadora forte de fluido vital, ela doa mais fluido perispiritual, que também é tão importante, tá? São só características diferentes do tratamento. Porque no caso da minha avó, por exemplo, o fluido vital era importante para ela precisava recuperar a energia dela, entendeu? E ela precisava recuperar, é bem teimosinha, né? Ela precisava recuperar o fluido vital. Mas às vezes, você não precisa nem, se a pessoa às vezes não é doadora de fluido vital, ela doa mais fluido perispirítico.
que às vezes é o suficiente para o reequilíbrio que a espiritualidade vai fazer. E a espiritualidade também está aplicando, né? Ela está manipulando também com as energias dela, tá? No caso dela, a espiritualidade pode estar usando. Pode. Para passar para Pode, outras pessoas. Porque às vezes, o que acontece? O espírito chega, ele começa, normalmente é no cérebro. Ele vai trabalhar certas regiões do teu cérebro para favorecer a doação fluídica. Ela quer tomar um passe. Entendeu? Ela quer tomar passe. Tá difícil. Vou dar um passe nela. Não passa fora. Água fluídica, vou dar água fluídica. Né? Vou dar uma água fluídica nela. Gente, vamos. Zé, por que a pessoa, quando está com Alzheimer, muitas das vezes ela fica muito tempo aqui? Se ela já não tem mais a consciência. Olha, eu acho. E assim, na minha percepção, ela já não está mais aprendendo nada aqui. Por que a pessoa fica aqui Por tanto medo. tempo? Medo. Eu te falar uma história. Eu já falei isso aqui várias vezes, mas eu preciso falar porque é um troço que sempre serve de aprendizado, né? Que triste, né? Você vê a pessoa Mas é medo e a projetando, família não deixando partir. O que acontece? Meu pai, tá? Meu pai teve Alzheimer, ele foi piorando, até que ele foi internado uma quarta-feira, ele foi internado no CIS, depois começou a piorar, foi para a escola, o quadro dele foi agravando, mas chegou um ponto que foi para o quarto que não adiantava manter ele no CTI. A situação era muito grave, é melhor a família ficar com ele no CTI, porque sabia-se que a coisa estava... Bom, quando chegou na sexta-feira à noite, eu fui para casa, fiquei com ele, fui para casa, mas eu vi ele, sabia que ele estava já desencarnado, já ia desencarnar. Ele estava falando ainda, estava conversando, falando e tal, mas ele estava começando a piorar o estado muito de saúde dele. Eu fui para casa. Quando chegou de madrugada, na madrugada do sábado, 3 da manhã, o telefone tocou. Não era telefone ainda, gente, telefone de fio. Aí eu dei um salto da cama, fui lá correndo, já sabia, né, que era alguma coisa. Aí minhas duas irmãs tinham ficado lá com a enfermeira. Aí a minha irmã falou: Ronaldo, o pai parou, morreu. Aí eu falei: não, tô indo para aí. Aí fui me arrumar e tal, tô indo para aí. Daqui a pouco o telefone, eu tô me arrumando, o telefone toca de novo. Ronaldo, o pai voltou. Voltou. Não, acho que ele tá querendo ir se você não chegar aqui. Eu falei: não, eu tô indo para aí. Aí corri para lá. Ele estava respirando com muita dificuldade, segurei a mão dele e fui conversando com ele. Pai, o senhor tem que partir. Chegou a sua hora. Entendeu? Aí eu estava sentindo a presença da avó Margarida, que era minha avó, mãe dele. Falei: a avó Margarida está aqui, ela vai cuidar do senhor, fica tranquilo. Fica assim uns 15 minutos, segurando a mão dele, conversando com ele e fazendo uma oração com ele. Ele já estava entrando, já estava num estado assim comatoso, né? Mas ele ouvia o que eu falava. Então, aí ele foi diminuindo a respiração, uns 15 minutos, assim, 10 a 15, eu não sei exatamente o tempo, é difícil de mensurar, né? Uns 10 a 15 minutos. Aí ele foi diminuindo a respiração, até que ele cessou. Eu falei com minhas irmãs: agora ele partiu, agora ele foi, tá? Aí a gente se reuniu em torno da cama dele, fizemos mais uma oração, né, com as minhas irmãs e a enfermeira, e ele partiu muito bem assistido espiritualmente, entendeu? Mas o que foi isso? Foi o medo, entendeu? Ele tinha um medo danado de morrer. Então, assim, o medo dele atrapalha. Não deixar o espírito partir atrapalha a família quando quer reter de qualquer jeito. Fica rezando, fica doando fluido, doa fluido. O espírito, entendeu? Agora, pode acontecer, às vezes, porque a gente fala assim: mas por que ele tem que passar por isso se ele não consegue... Ele não está percebendo enquanto ele está no estado, digamos assim, a gente não está vendo, mas ele já está em semi-desdobramento. E dependendo do nível de desdobramento, ele adquire consciência. Algum nível de consciência, não total, porque sempre é um reflexo do cérebro. Porque só depois da desencarnação, depois vai ter que passar dias e dias e dias para perder toda a influência que o cérebro exerceu sobre o espírito, no cérebro espiritual, o cérebro físico, né, em relação ao cérebro espiritual. Ele dificilmente recupera a consciência, a lucidez plena, alguém que estava com doença neurológica tão grave assim. Pode recuperar se for um espírito bem tranquilo, né? Mas normalmente, na média, é difícil. Geralmente você leva um tempinho ali se recuperando. Mas quando você está no desdobramento, você está olhando, no livro dos espíritos tem isso lá. Entendeu? Por que a pessoa tem uma loucura, não sei o que, papapá? Às vezes a loucura não é uma loucura espiritual, é uma loucura produzida por uma lesão no cérebro. E nesse caso se inclui todas essas demências senis, por exemplo, né?
Porque tipo, o próprio livro dos Espíritos coloca, porque em desdobramento, durante o sono, o espírito vê e aquilo ali para ele é uma prova. Ele precisa passar por aquilo. Agora, ele está tendo a percepção, não é uma coisa que ele não tenha percepção, ele tem alguma percepção no desdobramento. Entendeu? Agora, você vai dizer assim, mas, poxa vida, para que isso serve? Veja bem, imagina que você teve a tua vida e o tempo é uma coisa preciosíssima, preciosíssima, que nós muitas das vezes malbaratamos. Eu digo assim, malbaratamos porque não utilizamos para aquilo que é o essencial, para aquilo que é o mais importante. Aí você levou vários anos da tua vida se preocupando com um monte de coisas, mas não se preocupando com o essencial. Aí quando chega, às vezes, o final da sua vida, você vai ver o teu corpo lá na cama. Caramba, eu estou preso ao meu corpo, não posso mexer, eu tinha tanta coisa que eu precisava fazer de verdade, verdadeiramente, tanta coisa que é mais importante, tanta coisa que tem um significado para a minha evolução eu não fiz. Então, muitas das vezes, isso leva o espírito a uma reflexão profunda. Infelizmente, é um mecanismo que, às vezes, está relacionado um pouco à dor, né? Claro. Porque, imagina só, você poder olhar o teu corpo e não poder ter o controle do teu corpo. Mas você tinha o controle do teu corpo, mas não usava o teu tempo com sabedoria. Então, muitas das vezes, essas coisas podem até não ser dessa vida, pode ser de outra vida, mas ela tem mais ou menos essa explicação, entendeu, Carol? Mas, assim, o medo de desencarnar também e a família tentando desesperadamente evitar isso também atrapalha muito. Prejudica demais. A família tem que entender, cara. A pessoa, que nem eu falei com a Mônica uma vez, a Mônica era apaixonada pelo avô dela, o seu Henry. Seu Henry eu já tinha tido ele tinha batido com a cabeça, né, Moniquinha? Tinha feito a lesão cerebral. Eu falei, Mônica, se tiver parada cardíaca de novo, não fica falando com os médicos para tentar ressuscitar novamente. Não é bom isso. Já chegou a hora dele. Ele já estava muito mal, já estava sem ar. Então, assim, a gente tem que tomar esse cuidado, porque senão a gente fica prendendo também. Se você facilita a conversa, pega uma pessoa que está com Alzheimer, assim, você vai conversa, segura a mão dela e conversa com ela. Mãe, pai, chegou a hora de você ir, chegou a hora de ir para o plano espiritual. Não fica com medo. O pai da mãe que era o Parkinson. Meu pai não deixava de jeito nenhum. O dia que eu me conscientizei do mal que eu estava fazendo com meu pai, eu estava falando dele, assim, quando virou, partiu. Estava só esperando eu falar com ele. É que a Mônica ficava desesperada. A Mônica estava de madrugada, ligava, ela pulava e corria lá para baixo, que a casa ficava. Uma situação assim também. Ela estava até a minha cunhada virar e falar, pode tranquilo, a gente vai. Isso é muito importante entender isso, cara. E aí ela, Assim, você conversar com a pessoa que está doente, entendeu? Chegar e poder conversar com a pessoa que está doente, está com Alzheimer, por exemplo. Segura na mão dela, conversa, porque a pessoa está em coma, mas o espírito dela tem sempre desdobramento, ele vai ouvir. Conversa com eles, explica que não precisa ter medo, que vai ser ajudado. Se você não faz isso, às vezes a pessoa por si só não consegue, entendeu? E aí tem vários Zé, fatores. Oi, Ana. eu me lembrei justamente da minha mãe em coma 3 dias. Ela teve um caso assim também que você falou, né? Que aí eu cheguei lá, ela já estava em coma 3 dias e eu, por aquela quantidade de problemas que eu estava aqui em Vassouras, eu falei, mamãe, se desprende daqui. Você, para onde vai, você vai me ajudar muito mais do que você presa nessa cama. E aí, nesse momento, eu a beijei toda, né? É uma situação desagradabilíssima, tua mãe completamente monitorada, de fralda, nua, aquela coisa, e eu beijei ela toda, ainda falei para ela assim, nossa, acabaram de te dar banho, tá cheirosa, minha linda. Beijei, 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 claro que eu chorei, e falei, mãe, eu te amo do fundo do meu coração, não se prenda por mim. Nós ainda vamos nos encontrar e você vai ter a chance de me dizer do orgulho da filha que você está deixando aqui. Eu tenho fé que eu ainda vou falar isso para ela. E aí, nesse meio tempo, eu voltei para casa e 3 horas da manhã ela se foi. Quer dizer, ela estava 3 dias em coma, foi só... Não, isso ela foi ajuda embora. muito. esperando o aval. Isso ajuda muito. Isso tranquiliza, né?
a pessoa, entendeu? Até vejo a E Marileia. falta isso, sabia, Minha Carol? mãe foi Eu até vejo, puxou ela lá. eu até Se vejo a tivesse na minha Marileia. família, casar e ficar. Ó, Eu vejo a Marileia falando assim, ih, embora, não vou nada, não vou nada. Ó, isso aí é muito importante a gente compreender isso, gente, porque a gente deixa de fazer isso. Isso é um trabalho maravilhoso, é um trabalho importantíssimo que tem que ser feito para a pessoa não ficar sofrendo, nem a gente, nem a pessoa, ser desnecessário e atrapalhando o processo dela, porque Mas tem situações que às vezes nem a pessoa está pedindo para ficar, não. Porque minha mãe tem enfermeira e tal. Ai, eu não tem nada. Fica para casa, não tem nada. E meus pais já eram divorciados há muitos anos. Mas aí depois, depois que minha mãe ficou sozinha, né? Morou com outras pessoas antes. Meu pai passava na casa dela, pegava, levava na igreja. Aí na igreja, às vezes, tinha um dia de entregar uma roda que dava. E a minha mãe estava ficando escola com ele. E naquele dia, a minha mãe falou para mim assim: vai lá de manhã ter uma consulta no Rio. A gente vai precisar pagar uma enfermeira para ficar aqui com ele. Então, o pai te conta a consulta e estava cuidando dessa parte, né? Então, tem enfermeira que a gente paga, tá? Então, a enfermeira que minha mãe dormia em casa, porque ela ia sair de madrugada para o Rio, pelo médico. Acho que ela ali, segurava, ele estava se prendendo. Não era a minha mãe que estava segurando, a minha mãe era desprendida. Ele estava se prendendo. Tanto como ela ia em casa para fazer comida para o meu sobrinho, nessa época ela estava cuidando do meu sobrinho, ela voltava, demorou muito. Você fala dela, sabe como? Então, na verdade, a presença dela ali, ele estava. Então, isso tem uma influência muito grande, cara. Esse foi o contrário. Continuando aqui, gente, na leitura, dos olhos tristes de Ernesto, o pranto jorrou em maré de angústia. Tantas vezes acariciara projetos de reencontro, tantas vezes imaginara-se pássaro distante do ninho, faminto de repouso na úsnea. Meu pai do céu, é um líquido isso aqui. Tépida. Entretanto, chegava até ali na condição de hóspede indesejável, abominado pelos seus. O espírito está falando cambada de ignorância. Esse líquen aqui é o líquen que vive na casca de árvores, por vezes em pedras. Seria um musgo ali, né? Quente e tal, né? Elisa implorou. A conturbada esposa que trazia as faculdades psíquicas desordenadas não lhe obrigava a figura espiritual, depois que a luz mais viva se derramou no ambiente, quando acendeu a luz, né? No entanto, assinalava-lhe a voz comovida e firme a repetir suplicante: Elisa, Elisa, ouve, eu sempre te amei. Aí já é mediunidade auditiva, tá, gente? De audiência, tá? Estabeleceu-se a conversação entre os dois sem que a filha e o namorado conseguissem ouvir senão metade. Quer dizer, só ouvia a mãe falando, né? Cala-te, infame, recuso uma afeição que sempre detestei. Por que te alteraste assim? Sou hoje livre para dizer o que me vem à cabeça, mas quando juntos, eu era escrava algemada ao Senhor. Entretanto, sempre afirmaste que me querias bem. Sempre te desprezei, isso sim. Oh, meu Deus, quem fala em Deus? Um assassino. Por que tanta crueldade? Dedé me falou que não passa de um matador. Nessa altura do diálogo, profundamente estranho para os dois ouvintes, quer dizer, quem estava lá, o Caio e a Vera, não estavam entendendo nada, né? Ela está delirando, mas não está delirando. Ali não é delírio, ali ela está, naquele ponto ali, ela está plenamente lúcida. Sabe isso que eu falo, né? Como é que é complexo o processo da psiquiatria, da psicanálise, da psicologia diante desse quadro, né? Para os dois ouvintes reencarnados que o acompanhavam pelo meio, Serpa inquietou-se, confessando-se incomodado ante o delírio da enferma, passou a esquadrinhar a casa em busca de medicação que lhe sedasse os nervos. O entendimento, contudo, entre a obsidiada e o marido prosseguiu sem pausa. Ouve, Elisa, mendigou Fantine em pranto. Não nego haver cometido grandes erros, mas invariavelmente por tua causa, pelo extremado apego ao teu carinho. Balela, gargalhou a interlocutora, entre a ironia e a demência. Desde que arrasaste Dedé, passei a gostar dele. A qualquer momento a que vinhas em casa, isso acontecia sempre para infelicidade nossa, porque vivíamos juntos aqui antes de tua morte e vivemos juntos depois. Olha este quarto, Dedé está no lugar onde sempre esteve. Semelhantes declarações foram suplementadas de informes sobre os quais pede caridade se faça silêncio.
Ernesto chorava ao passo que, defronte dele, o adversário desencarnado sorria escarnecedor. Nossa, meu céu. Nesse Tão ínterim, bravo. ali é um brauzinho, né? Tá um brauzinho ali na terra. Nesse ínterim, o advogado surgiu trazendo a injeção calmante com que Vera socorreu a doente agitada. Daí a instantes, a senhora Fantinha tirou-se ao travesseiro, desfigurada, abatida. E justamente quando Ernesto transpunha a porta em retirada, Desidério dos Santos, o inimigo, saltou do leito em que jazia parado e tomou-lhe a frente, desferindo brados terríveis. Foi a boa para a gente dormir hoje, né? 4.1. Desidério, da nossa apostila, tá, gente? Desidério percebe a presença de Fantine e acorda Elisa, que em completo desequilíbrio psicológico mediúnico consegue enxergar e ouvir. Tratava-se de um diálogo doloroso entre os dois, em que Elisa confessa que nunca o amou e que o odiava pelo assassinato que cometera. Confessa ter se relacionado com Desidério durante a época em que Fantine percebera que o antigo colega insinuava a traição em seu lar. Na verdade, o Desidério já estava tendo um negócio ali, né? Bom, de certa forma, esse diálogo entre Elisa e Fantine era também um diálogo entre Fantine e Desidério, pois Elisa não tinha o controle completo de suas faculdades, estabelecendo uma relação simbiótica com seu obsessor. É importante aqui destacar que a sintonia entre Desidério e Elisa era resultante de uma relação desejada de sintonia. Por isso usamos o termo simbiose, em que Desidério se sentia bem ao lado da obsidiada, ao mesmo tempo que via nessa situação uma oportunidade de vingança. E Elisa aceitava a presença dele. Então, também é importante entender aqui que, às vezes, a obsessão, e André Luiz cunha esse termo no livro Evolução em Dois Mundos, né? Ele fala simbiose de mentes, na verdade. Esse termo simbiose de mentes ele é interessante, porque a simbiose no mundo animal ela é uma relação que a gente estuda em biologia e ecologia, né? As relações entre espécies. Por exemplo, o jacaré, não está com aquele bocão aberto. Já viu aqueles passarinhos com as pernas compridas que vai lá e fica picando o dente do jacaré para comer os pedacinhos de carne que ficaram lá, da presa que ele comeu? Você vê que o jacaré nunca fecha a boca para abocanhar o pássaro. Podia até fazer, pois o pássaro está enchendo meu saco, fecha a boca, acabou. Ele não faz isso, ele fica com o bocão aberto e o passarinho sabe que ele não vai fechar a boca. Por quê? Porque para o passarinho é bom que ele está comendo e para o jacaré é bom porque ele vai tirar aquela carne que causaria uma cárie nele futuramente, né? O jacaré não escova dente. E o jacaré desdentado morre de fome, então tem que ter dente, um dentão desse tamanho. Então, o que acontece? Uma relação simbiótica que a gente fala, né? Tem um monte de relações simbióticas na natureza. Só que aqui, veja, não é a coisa mais apropriada falar em simbiose, mas ela nos aproxima um pouco da ideia de que os dois entendem, não é que ela faça bem aos dois, mas eles entendem, eles acham que faz bem. Eles se sentem bem, o obsidiado e o obsessor, um junto com o outro. E essa relação é complicada de você tratar. Porque uma coisa é você chegar a um obsidiado no centro, por exemplo, que ele entende haver um obsessor, que ele não quer mais essa influência, ele não quer sofrer daquele jeito. Outra coisa é você chegar a um obsidiado que não quer deixar de estar junto com o obsessor. Ele é trazido por uma outra pessoa, sei lá, e aí você tem que convencer os dois para poder desfazer esse processo. Então é uma coisa bem complicada. E é o caso aqui em questão, no caso da Elisa, mais ou menos essa situação. Agora, observe que, você vê, o Ernesto foram 2 anos se preparando para esse encontro. Imagina se ele tivesse recebido a oportunidade logo que ele levantou do leito do hospital. O cara ia surtar, né? Então, assim, essa preparação... Por isso que a gente fala às vezes, por que eu não sonhei com... Por exemplo, um ente querido que desencarnou. Eu queria ter sonhado. Por exemplo, eu não consegui ainda sonhar com a minha mãe, não consegui ver ela, né? Já consegui ver meus avós, nem ela nem meu pai. Mas isso nem sempre é possível, né? Nem sempre é permitido. Ou então houve um encontro, mas você não consegue se lembrar. Mas em geral você tende a se lembrar, porque ele é muito intenso esse momento que acontece. Então, muitas vezes a pessoa não está preparada para receber a visita do seu ente querido, ou o ente querido não está preparado para vir, porque para ele vai ser ruim. Ele vai criar uma atração muito grande. Se ele vê que o filho, se for uma mãe, ela vai ver que o filho às vezes está passando por uma dificuldade, por um momento difícil, ela vai ficar desesperada e vai desequilibrar ela. Então, não é bom que isso aconteça.
Então, esse caso, você vê, ele preparou 2 anos, né, para permitir esse encontro. E foi esse problemão aqui, né? 4.3 para a gente finalizar, gente. Vera e Caio só ouviam o que Elisa falava, ou seja, apenas metade do diálogo, considerando então seu completo desequilíbrio, desconhecendo o processo obsessivo que ali se instalara e que fazia parte do quadro de desequilíbrio total da enferma. Da parte de Fantine, apenas sofrimento, pois além de ver o seu sentimento de culpa crescer por estar na presença daquele a quem julgava ter assassinado, tomava conhecimento de forma abrupta de uma realidade que nunca imaginara, não for o pai e esposo amado que pensara ter sido. Isso aqui para ele talvez tenha sido o pior, talvez nem tanto o encontro com o Desidério, mas é a decepção de achar que ele era amado pela filha e pela esposa, e que ele era um bom pai e um bom esposo, e na verdade ele não era visto dessa forma, né? E talvez isso para ele tenha sido uma das coisas mais difíceis. Um ponto aqui importante, gente, o Reinaldo fez a palestra na sexta-feira sobre o nosso amigo Eurípides Barçanufo, e teve uma médium, acho que o Reinaldo chegou a citar a Maria Modesto Cravo, né? Ela, junto com o doutor Inácio Ferreira, eles fundaram, né, o sanatório, Hospital Psiquiátrico de Uberaba. E lá o tratamento era misto, era um tratamento, o Inácio Ferreira trabalhava a parte de medicação, que era disponível na época, não estou falando na década de 50, década de 40, 50, né? Ele trabalhava com a medicação disponível no campo psiquiátrico, mas ele também era espírita, então ele trabalhava reuniões de desobsessão, mas a Maria Modesto Cravo era uma médium de uma capacidade extraordinária, extraordinária. Ela olhava, vamos supor que ela tivesse uma mesa mediúnica. Aí, imagina só, no hospital psiquiátrico, você imagina o nível dos processos obsessivos. Tranquilo. Tudo tranquilo, tranquilíssimo. Ela olhava, ela via tudo, cara. Ela tinha uma clarividência que ela não via só a entidade, ela via o passado. Ela conseguia ter clarividência. Só que ali o tratamento tinha os maiores, talvez o maior nível de curas no Brasil foi no Hospital Psiquiátrico de Uberaba. Ele coloca tem 3 livros que eu tenho, né? 3 livros do Inácio Ferreira. E em 2 desses livros ele coloca vários resultados de recuperação de pacientes. E aí, como abordava os obsessores, né? Tentava tratar os obsessores. E também tratava a parte psicológica e psiquiátrica. Então, em geral, você conseguia ou cura ou se conseguia pelo menos uma diminuição significativa dos sintomas. Porque se você pegar uma pessoa que está obsidiada, está em surto, você vai encher ela de medicação, vai melhorar, claro, vai ficar lá dopada, o espírito vai tentar, não vai conseguir fazer nada, entendeu? Ele vai ficar também meio dopado, dependendo do... Ele fica, sabia? Ele fica. Cada ligação a sensação dela vai passar para o espírito vai ficar meio paradão lá. Vai parar o surto? Vai. Melhorou alguma coisa? Não. A obsessão continua, o processo continua. Então, se você dá medicação num caso desse, só para os casos extremos, você tem que fazer o tratamento de desobsessão. E o próprio tratamento psicoterápico, ele tem que ser a medicação na dosagem para permitir que a pessoa ouça e tenha não tenha o descontrole emocional, porque senão você não vai conseguir fazer o tratamento. Dopar é fácil, né? Porque aí você trata tudo, né? Qualquer coisa você pode tratar. Se você dopar a pessoa, se a pessoa dormindo lá dopada, não vai ter nada, mas só não está curando nada com isso. Então, eu acho que a psiquiatria, toda abordagem psicológica também, ela poderá ser muito mais rica, né? Com muitos mais resultados, se a gente puder abordar essa dimensão espiritual, incluir essa dimensão espiritual dentro da abordagem, desde que é óbvio, né, o paciente aceite, faça parte da vida dele isso, mas de qualquer forma, se o terapeuta está tendo essa visão, até a dosagem da medicação, o que pode ser feito em geral, mesmo que ele não passe isso para o paciente, mas ele vai poder direcionar melhor o tratamento dele. O caso da Elisa é muito interessante porque ela está, em parte desequilibrada psiquicamente e, em parte, ela reflete o desequilíbrio do Desidério junto dela. Então, é um caso que não deveria ser tão grave assim. Ele se agrava pela presença do obsessor com muito ódio, né?
que desequilibra muito mais elas. Imagina só que se você tivesse um tratamento aqui, você primeiro trata o obsessor, tira essa influência que está desequilibrando demais ela, agora começa a tratar ela naquilo que ficou, daquilo que é o que são os problemas dela. Aí você vai ter uma efetividade muito maior. Se você enche ela de medicação, tudo bem, o obsessor vai continuar ligado a ela, ela vai continuar ligada ao obsessor. O desequilíbrio que ela tem psíquico, que pode ser trabalhado, seja uma neurose, seja uma psicose, não vai se conseguir trabalhar, porque está tudo disfarçado pela medicação. E isso você só está jogando com a barriga para frente. Esse é um ponto que a gente vai ter que evoluir bastante, né? Os mecanismos, juntando medicina, psicologia, psicanálise, Porque junto com a o espiritualidade. tratamento dela é assim, ela é médium, mas os médicos não vão aceitar isso. Então, como é que vai tratar algo que eles não sabem? Porque o problema que ela tinha anterior, ela teria um problema mental anterior, porque ela mostra esse desequilíbrio. Só que aí eles vão achar que a mediunidade, o que ela está vendo, já é consequência daquele problema, mas não é, né? Porque ela É porque, na verdade, a mediunidade, esse ponto é interessante, a mediunidade era tida até algum tempo atrás, quer dizer, isso ainda acontece, tá? Como eu falei, se pegar o DSM-5, ele vai pegar a mediunidade lá, se tiver mediunidade ostensiva, que o médium se mantenha um pouco desequilibrado por alguma razão, eles vão dizer que toda aquela mediunidade está dentro de um quadro psicótico. Mas o doutor Alexander, né, Moreira, lá da Universidade Federal de Juiz de Fora, ele fez uma tese de doutorado, tem uns 9, 10 anos lá na USP. Inclusive, um dos médicos, eu não sei se é o orientador dele, Delgado Larrondo, doutor Delgado Larrondo, que é também da vertente, ele foi o orientador dele dessa tese. Eu tenho um livro dele lá em casa, estou até para ler esse livro. E tem outro também sobre espiritualidade e psiquiatria. E o trabalho do Dr. Alexander foi mostrar que médiums ostensivos, fora do quadro de transe, não apresentam nenhum tipo. Então, nesse sentido, foi um trabalho totalmente. Ele não falava espírito, entendeu? Você tem que ter todo um cuidado, tem que ir com a lupa ali, tomar o maior cuidado na hora que você está escrevendo a tese. E aí, no transe mediúnico, tudo bem. Pô, você vai ter. Aí você vai dizer assim, pô, no transe, a Carol está recebendo o espírito de fulano. Pô, isso aqui é uma dissociação. Isso aqui é tido como uma dissociação psíquica. É um quadro para tratamento. Aí ela sai do transe da dissociação, sai do transe, acabou a dissociação. Quando você. Aí o que ele procurou mostrar? Que no transe você poderia ter sintomas psicóticos, eventualmente, mas fora do transe, você está normal, absolutamente normal. Portanto, o estado de transe mediúnico não caracteriza o indivíduo como sendo um indivíduo que tem qualquer doença. Então, o trabalho foi feito nesse sentido. Então, nesse caso, você tem que tirar esse indivíduo do DSM-5. Você não pode deixar ele lá, entendeu? Esse manual de transtornos psiquiátricos, né, da Associação Americana, que é a associação psiquiátrica que vale quase para o mundo todo. No Brasil, pelo menos, a gente utiliza esse mesmo material, né? E aí é um trabalho muito importante, porque ele trouxe uma abordagem dentro da ciência psiquiátrica, né? Vamos dizer assim, para tratar de mediunidade e aí ajudar até os próprios, essa questão que a Valéria colocou, ajudar até o próprio terapeuta ou médico psiquiatra a não jogar a água do bebê, a água do banho com o bebê dentro da assim, tudo fora, né? Tem que tomar cuidado nessa história. Ela pergunta meio fora disso, mas chama quando você acorda, deixa eu fazer 2 vezes essa sensação horrorosa. Quando você acorda, não consegue se você mexer. escuta tudo, você não se consegue mexer, falar nada. Eles mexem já voltando, né? Tá voltando. Eu acredito que sim, que não houve um acoplamento pleno ainda. Porque Você não consegue mexer o corpo. Uma volta, um retorno, um acoplamento do Assim, existem A minha irmã tinha muito isso, e ela ficava desesperada, porque ela queria falar. Eu já tive muito pouquinho, mas a minha irmã tinha demais. Não, desesperada assim, pensando. Provavelmente é uma incapacidade de um acoplamento perfeito do perispírito. Ele não consegue, está tentando voltar para o corpo e não está conseguindo. Aí alguma região do cérebro
ele não conseguiu acoplar, provavelmente córtex motor, e aí ele não consegue mandar os estímulos para os músculos, né? Você fica parado ali, entendeu? Porque o que acontece? Quando a gente está dormindo, nós temos algo. Não é só a questão de um desdobramento, na verdade, você pode até não estar desdobrado, o teu cérebro produz algumas substâncias que paralisam os teus músculos, ou pelo menos os estímulos para os músculos, para que você não se mexa muito durante o sono, senão você sairia andando toda hora. No sonambulismo, esse mecanismo é inibido. Mas nesse caso é diferente, porque você não consegue mexer absolutamente nada, né? Você fica. Eu já tive essa sensação 2 vezes. E ela é horrível mesmo. Graças a Deus tem muito tempo que eu não tenho. Você tenta falar, não consegue, você tenta, né, mexer um dedo, você não consegue mexer um dedo, não mexer nada, você fica totalmente parado. É uma sensação realmente horrível, mas eu acredito que seja uma incapacidade do acoplamento pleno ali. Está tentando voltar devagarzinho porque, veja, é diferente a volta do médium para o corpo físico, em desdobramento, de um indivíduo que não é médium. Por quê? Porque o médium, em geral, ou pelo menos não os desdobramentos lúcidos, quando você volta para o cérebro, ele consegue gravar parte da informação no cérebro. Enquanto que, normalmente, as outras pessoas não gravam, quem não tem. Ou durante uma fase da vida que ela não tem. Então, é diferente esse acoplamento. É um tipo de mediunidade, Em geral, médiuns é que tem, ou pelo menos durante uma fase da vida que a pessoa está com uma mediunidade um pouco aflorada, é onde isso vai acontecer com mais intensidade. Muito bem, gente. Já vou fazer, então, a nossa oração de encerramento. Vamos pausar aqui.